Você já parou para pensar em como seria a vida se houvesse algo como governo ditando tudo o que você pode fazer, os livros que você pode ou não ler, filmes que pode ou não assistir, até mesmo ditando o que pode ou não dizer? Acha isso impossível? Aí é que você se engana. Não se trata de ficção científica. Situação assim já aconteceu na história contemporânea do século XX. Foram os regimes totalitários que existiram em países europeus a partir de 1920, no período denominado entre guerras. O totalitarismo é um regime político no qual o Estado, personificado na figura de um líder carismático, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Foram regimes de partidos únicos que mobilizaram as massas por meio de grandes propagandas que exaltavam o partido e o chefe de Estado. O movimento totalitário atinge a sociedade como um todo, desde as ações políticas, econômicas, o campo de trabalho e a vida privada. Age, como o próprio nome sugere, de forma total, é onipotente e afeta psicologicamente a liberdade e a espontaneidade individual. O Estado passa a ser maior que tudo. Após a Primeira Guerra Mundial, a destruição material e a quantidade de mortos tinham alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos. O crescimento do comunismo aterrorizava classes médias e altas da Europa Ocidental. Nesse cenário, muitos se questionaram sobre a democracia liberal, e com isso, alguns líderes da Europa em crise ganharam espaço como Benito Mussolini e Adolf Hitler, que exerciam poder apoiados por grupos paramilitares extremistas. Têm em comum o culto ao Estado e ao chefe, a crítica ao liberalismo econômico e a oposição à democracia, além de proibirem a liberdade de expressão e de pensamento. Alguns dos exemplos de totalitarismo estão o fascismo, o nazismo, o franquismo, o salazarismo e o stalinismo. Características de um sistema totalitário: nacionalismo extremado, que assumia um viés extremista que pregava exclusão e perseguição de outros povos ou etnias. Um Estado acima de tudo, o cidadão deveria viver para satisfazer as necessidades do Estado. Antiliberal, pois o Estado iria organizar a economia. Antidemocrata, que negava direitos individuais. Expansionista, visava conquistar países e territórios através do convencimento ou do uso da força de guerra. Culto ao líder, exaltavam a sua imagem e era espalhada em todos os locais possíveis. Unipartidarismo, todos os totalitarismos suprimiam a existência dos partidos e somente o partido do governo tinha permissão de funcionar. Doutrinação, a população dos regimes totalitários era alvo de intensa doutrinação, que se iniciava desde o ensino infantil, e essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. Centralização do poder. O poder era centralizado no líder ou no partido. Uso do terror. O terror era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar seus opositores e perseguir grupos enxergados como inimigos do Estado. Censura. Era uma prática comum, não aceitavam críticas, denúncias ou não autoravam a existência de uma oposição. Ela não tinha liberdade de atuação, e o objetivo era barrar ideologias contrárias e qualquer críticas ao governo. Militarização, exaltação do exército e militarização da sociedade, usado para controlar e reprimir qualquer movimento contrário. Tinha, além disso, um alto investimento no poder bélico e no uso das forças armadas. Criação de inimigos internos ou externos. Era usado como distração ou justificativa para explicar as ações e o autoritarismo do regime. Nesse contexto, alguns movimentos totalitários começaram a ascender. O primeiro deles é o fascismo. Após 1919, com o fim da Primeira Guerra, a Itália estava cheia de crises políticas e econômicas, além da ascensão do movimento comunista na Rússia. Surge a fé no extremismo como a única saída. Partidos mais alinhados à esquerda, como comunistas, socialistas e anarquistas, começaram a crescer. É esse o contexto que surge o fascismo e o seu líder, Benito Mussolini. O fascismo é um termo criado para designar o sistema político e econômico liderado por Mussolini, a partir de 23 de março de 1919,
que funda um movimento político de combate chamado Feixe de Movimento, para emanar força. E já em 1922, realizaram a Marcha sobre Roma, uma manifestação política para demonstrar poder e que pedia ao rei Vítor Emanuel III que transferisse seus poderes ao Partido Nacional Fascista. Pressionado, o rei convidou Mussolini para fazer parte do governo. Os fascistas colocaram em prática seu plano centralizado e autoritário já em 1924 e eram 2/3 do Congresso. A partir daí se iniciava a ditadura na Itália. Suas principais medidas iniciais foram perseguir a oposição, colocar fim no pluripartidarismo, além do Tratado de Latrão, que determinou a criação do Vaticano. O fascismo é entendido como um regime precursor de movimentos conservadores na Europa, e dentro do fascismo pode estar destacado a exaltação de valores conservadores e tradicionais, a romantização e construção de um passado heróico, um desprezo pelo socialismo e antiliberalismo. Algumas características do fascismo são um regime totalitário com concentração total de poder em um único líder, sendo este exaltado. Exaltação da identidade nacional em detrimento a culturas menores. Mobilização das massas. Controle e censura dos meios de comunicação em massa. Uso intenso de propagandas exaltando o líder e o partido. Corporativismo. Parte do grupo tem frustrações que quer um Estado salvacionista. Uso da força e violência para intimidar e reprimir qualquer posição contrária. Militarismo é intensa investida em força bélica, uma visão tradicional e medo do novo, o que leva a preconceitos como homofobia, xenofobia, machismo, racismo, entre outros. Um revisionismo do passado colocando como um passado heróico. O uso do inimigo interno e externo. Um personalismo, como se pudesse representar a cabeça de todo o corpo da mobilização. Além disso, são movimentos de oposição antiliberal e anticomunista. E aí, pessoal, tranquilo até aqui? Bom, dando continuidade, vamos falar agora o que foi o regime totalitário conhecido como nazismo. Você sabe como Adolf Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder, convencendo a população alemã a aceitarem suas ideias? Vários motivos explicam essa ascensão. Vamos aqui tratar de algumas delas. O nazismo foi um movimento político liderado por Adolf Hitler que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920. É caracterizado pelo racismo, o antissemitismo e a eugenia. Além disso, a opinião da sociedade alemã era de que o país tinha sido humilhado com os termos do Tratado de Versalhes de 1919, em que a Alemanha era tida como a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial, e devido a isso sofreu duras penalizações, como ter que pagar grandes indenizações aos países vitoriosos da Tríplice Entente, e ter que reduzir o seu poderio bélico e o seu exército a 100 mil homens. A derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial culminou com o fim da monarquia do imperador Guilherme II, que renunciou ao posto e abandonou a Alemanha. A partir disso, instaurou-se na Alemanha uma república federativa conhecida como República de Weimar. Nessa república, o Partido Social Democrata, de vertente socialista moderada, vence as eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. No entanto, o governo alemão acaba se endividando para pagar as enormes dívidas de guerra. Nisso, o governo decide emitir quantidades enormes de dinheiro, o que ocasiona uma inflação sem controle. Isso gerou uma crise e grandes revoltas sociais na Alemanha. E é nesse contexto que se cria um terreno fértil para a ascensão de Adolf Hitler e de seu partido nazista. Além do mais, uma forte crise econômica afetou o país nesse período, que lutava para se reerguer. E toda essa atmosfera pós-Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países, empurrando uma parte considerável da população para o extremismo nacionalista, para o autoritarismo. A expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler, principal figura do nazismo na década de 1920. Mas é em meados dessa década de 20 que a situação alemã ela tem uma leve melhora, e o Partido Nazista, com seus discursos ultranacionalistas e racistas, não ganha as eleições para a presidência, por não agradar a classe média e o empresariado burguês. No entanto, fatores como a Grande Depressão de 1929 afundou a Alemanha novamente em crise econômica, gerando desemprego maciço e prejudicando a burguesia industrial.
somando a isso também fatores como as já mencionadas humilhações do Tratado de Versalhes de 1919, gerando também o descontentamento social com o regime democrático que se mostrava ineficaz. E com o apoio do povo alemão aos partidos socialistas e o temor de uma revolução socialista tal como na Rússia, levaram a alta burguesia alemã, empresários e o clero a apoiarem a extrema-direita do espectro político, optando por extremistas de partidos como o Partido Nazista. E nesse cenário de ascensão nazista, em 1932, sob pressão, o presidente Paul von Hindenburg, numa tentativa de controlar a ascensão inevitável dos nazistas, convida Hitler a ocupar o cargo de chanceler. Mas após uma série de ilegalidades cometidas por políticos de apoio aos nazistas, Hitler é nomeado Führer, assumindo absoluto controle do Estado alemão, acumulando também o cargo de presidente. Hitler era um grande orador, carismático e hipnótico, o qual, aproveitando a raiva e o sentimento de desamparo de uma grande parcela dos eleitores, atraía um grande número de alemães desesperados por mudanças. A propaganda eleitoral nazista prometia tirar a Alemanha da crise criada pela Grande Depressão. Os nazistas também prometiam restaurar os valores culturais alemães, reverter as disposições do Tratado de Versalhes, reverter a suposta ameaça de um levante comunista, criar novos postos de trabalho para o povo alemão e restaurar a Alemanha à sua justa posição como potência mundial. Também nesse momento adota como símbolo a suástica, um antigo símbolo hindu. A ideologia nazista foi resumida por Adolf Hitler em seu livro Mein Kampf, escrito durante o período em que esteve preso. Um dos pilares da ideologia nazista era o antissemitismo, nome pelo qual conhecemos o ódio contra judeus. O antissemitismo era uma ideologia já difundida na sociedade alemã, desde o século XIX, e foi explorado pelos nazistas. Hitler e outros propagandistas nazistas foram muito bem sucedidos no processo que criaram para canalizar contra os judeus a ira e o medo da população. O mesmo contra os marxistas, em que se acentua um combate a comunistas e social-democratas em defesa da ordem necessária aos negócios capitalistas da burguesia alemã. Inclusive, há um consenso entre muitos historiadores de que o nazismo era de extrema direita, uma vez que o nazismo surge como um partido e ao mesmo tempo como uma milícia que vai se associar aos interesses de uma burguesia industrial e financeira da Alemanha nesse contexto de crise. O nazismo incluía na sua ideologia o antimarxismo, o antiliberalismo, a exaltação da guerra, o controle do Estado, o nacionalismo extremado, o culto ao líder, e defendiam a ideia de superioridade da raça alemã. Chamavam os alemães de arianos. Outro ponto importante da ideologia nazista era a defesa de um espaço inato, um território supostamente de direito, onde os arianos germânicos formariam o seu terceiro Reich. E, em consequência disso, os nazistas passaram a impor um expansionismo territorial. Por isso invadiram e anexaram a Áustria e a Tchecoslováquia. Quando invadiram a Polônia, em 1939, franceses e britânicos declararam guerra aos alemães, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é outra história.